Fala galerinha, tudo bem? Você tem dificuldade para enxergar de longe? Tua visão fica mais ou menos embaçada dessa forma? E de perto? Também fica assim? Então a aula de hoje é para ti, defeitos da visão. Mas antes não te esquece, te inscreve no canal, dá um like, ativa o joinha e nos ajude a crescer. Vem comigo! Ai! Fala galera, nossa aula de hoje é sobre defeitos da visão, mas quem não assistiu a aula de lentes esféricas eu aconselho a assistir, porque as duas aulas estão extremamente conectadas. Vou deixar o card aqui em cima, então quem quiser vai lá, dá o like e não te esquece, hein, te inscreve no canal, a gente cresce com o teu apoio. Então a gente espera que tu nos apoie para a gente continuar levando esses vídeos tranquilos para ti aí, beleza? Vamos lá! Olho humano, né? Quando a gente fala em olho humano, eu classificaria o olho humano como intermediário. Aí o cara fala assim, Paulo, por que intermediário? Ah, porque existem olhos mais evoluídos e complexos que o nosso. Paulo, dá um exemplo. Tá aqui do teu lado, olha só. Justamente alguns insetos e crustáceos, eles apresentam essas unidades, né, de detecção, chamadas de omatídeos, que são unidades pixeladas, é como se fossem vários pixels, fornecendo para esses caras aqui, ó, uma maior qualidade, né, de imagem. Existem também olhos menos evoluídos, não fiquem tristes, né? Existem olhos menos evoluídos que os nossos. Alguns animais, por exemplo, só conseguem distinguir o claro e o escuro. Tá? E os nossos? Os nossos olhos não. Nosso sistema visual ele é um sistema intermediário. E por que intermediário na realidade? Nós enxergamos em 3 dimensões, conseguimos enxergar apenas uma parte do espectro eletromagnético, que é a luz visível, tá? Que são as cores, e isso é de suma importância para a gente. E detalhe, né? Detalhe que o nosso sistema ocular, na realidade, ele é composto por algumas fotocélulas receptoras, né? Células fotorreceptoras, melhor dizendo. Que são justamente os bastonetes, que permitem a percepção, né, de claro e escuro, os cones, responsável pela percepção das cores, entre outros aí. Não é? Bem, quando a gente fala em olho humano, você percebe que ele não é tão simples, ele é bem complexozinho, cheio de elementos. Eu vou destacar alguns que são de extrema importância aqui na ótica. O primeiro deles é a retina. A retina está aqui atrás, né, gente? É aqui na retina que vai ser formada a imagem. Bem, de cara, olha como eu estou fazendo a conexão com lente. Se a imagem é formada na retina, significa dizer que ela é real. Você não pode, né, projetar uma imagem virtual. E se ela é real, é invertida. Para começar, vou deixar até uma interrogação aí. Paulo, quer dizer que a imagem na minha retina ela é real e de cabeça para baixo? Sim. E perceba que se ela está na tua retina pô, tá atrás do teu olho, então ela é pequena em relação ao tamanho real. Paulo, então, eu enxergo de forma real, invertida e menor? Exatamente, mas calma lá, né? Você pode perguntar assim, por que eu não vejo assim? Por causa desse carinha bem aqui, gente, ó, aqui do lado do nervo óptico. O nervo óptico, ele leva a informação para o teu cérebro através de impulsos eletrônicos. E lá o teu cérebro faz a correção, né? Ou seja, ele inverte de novo a posição da imagem, dá um tamanho real. Então, tu enxergas dessa forma devido ao nervo óptico que é responsável por fazer esse transporte. Não esquece também que o olho ele é composto por várias células, né? E algumas dessas células elas não vão existir em algumas regiões do olho. Por exemplo, aqui nessa região do ponto cego, você não tem células para perceber a luz. Logo aqui, então, você não vai ter um preenchimento de imagem. Paulo, significa dizer que eu olho para um ponto e tem um ponto ali que é o cego, que não tem imagem nenhuma? Exatamente, né? Mas como é que eu enxergo tudo, Paulo? É porque o teu cérebro ele preenche esse ponto com informações sobre imagens ao redor ou com informações percebidas pelo outro olho. Então, dessa forma, o ponto cego normalmente ele não é percebido. Lembra também, ó, quem promove o preenchimento do olho é esse líquido viscoso, gelatinoso, que é o humor vítreo, né? Então, ele dá esse preenchimento esférico. Bem, indo um pouco mais para a ótica, você tem aqui o cristalino. Perceba que as extremidades do cristalino, elas são extremidades finas, né? São finas. Logo, são características de que lente? Exatamente, lente convergente, conforme nós vimos lá atrás. Lentes convergentes têm a função de convergir os raios de luz. E adivinhem só para onde eles são convergidos? Para onde é formada a imagem, exatamente na retina. Não é? Bem, mais um pouquinho na frente você tem a íris. A íris é aquela região responsável pela cor dos olhos, né? E também ela vai regular a quantidade de luz. E aqui no centro, ó, aquela bolinha preta dos teus olhos é a pupila.
Você sabe que a pupila pode contrair ou dilatar, né? Por quê? Porque a pupila vai regulamentar a intensidade da luz. Tá muito claro, muita intensidade. O que acontece com a pupila? Contrai. Paulo, tá muito escuro, eu preciso ver melhor. O que acontece com a pupila para captar mais luz? Ela dilata, show de bola, né? Bem, aqui na frente, olha só, você tem a córnea também. Paulo, o que é a córnea? A córnea é essa película protetora, é o branco dos teus olhos. E ela está associada com o defeito da visão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o astigmatismo. É muito importante ressaltar também, gente, que aqui, ó, fazendo a movimentação do cristalino, vocês estão vendo aqui, ó, nas duas extremidades, vocês têm aqui o que ele está chamando de corpo ciliar, né? Ligamentos, que são músculos ciliares, na verdade. E esse músculo ciliar, ele é responsável justamente pela focalização do objeto, né, que você está observando. Você vai focalizar o objeto, quando ele passa pelo cristalino, essa imagem vai exatamente ali na retina. Então o corpo ciliar ele move o cristalino para você sempre ter uma imagem bem melhor, perfeito? Esses são os elementos principais aí dentro da ótica, a gente vai estar discutindo eles dentro dos defeitos da visão. Um detalhe interessante para ti é que o teu sistema visual ele é composto por um sistema de proteção. Tu tens lágrimas que servem para lubrificação, né? É como se tu quisesses limpar o olho naturalmente. Então as tuas lágrimas servem justamente para isso, lubrificar, limpar. E as pálpebras, né? A pálpebra é uma camada de pele, de músculo também, que serve justamente para proteger o olho de impurezas, né? Ou seja, pancadas, tu vai proteger, tu fecha logo as pálpebras, né? Então toma muito cuidado. Mas lembra que ali tem pele fina, então toma muito cuidado se tu coloca algum produto, principalmente maquiagens que não são adequadas para os teus olhos. Se tu sentir uma ardência, pode ter certeza que está afetando lá o teu globo ocular, né? Então, se tu tiver algum problema na córneazinha, lembra, cara, cuidado que está bem próximo de um astigmatismo. E os cílios são as mesmas coisas, né? Além de proteger das impurezas, também protege do suor, assim como a sobrancelha. A sobrancelha, o designer mesmo da sobrancelha, né? Faz com que o suor que venha de cima do teu rosto não caia nos olhos, seja desviado para onde? Para a lateral. Então, acaba protegendo aí o teu sistema visual. Lembra de uma câmera fotográfica. Paulo, mas por que você pediu para me lembrar de uma câmera fotográfica? Né? Justamente porque a gente vai fazer uma comparação com a visão no olho humano. O que eu te falei ainda agora? Né? Que o cristalino é uma lente convergente. E a retina ela é como uma espécie de anteparo, onde a imagem é formada e vai ser levada para o teu cérebro através bem aqui ó, do nervo óptico. Se essa imagem é formada na retina, lembra, meu filho, que ela vai ser real. E toda imagem real é invertida, porém menor. Mas tu não enxerga assim. Paulo, por que eu não enxergo assim? Por causa desse carinha bem aqui. Algo semelhante vai acontecer na máquina fotográfica, né? Nós falamos lá atrás. Por isso que eu te falei. Se você não assistiu essa aula, eu coloquei o card no início desse vídeo de lentes esféricas. Vai lá, dá uma conferida. É extremamente importante. A partir do momento que você consegue, então, entender essas características, a gente pode falar dos defeitos visuais. E o defeito da visão mais comum é justamente esse cara bem aqui, ó, a miopia. Paulo, o que é a miopia? Diante de você, você tem um olho normal. Um olho normal, ele tem mais ou menos aqui, ó, esse formato. Você percebe que o raio de luz, ao passar justamente pelo cristalino, ele vai convergir, ele é uma lente convergente e a imagem é formada na retina. Porém, o olho míope, o que acontece? Você percebe que ele é maior que um olho normal. Se ele é maior, se ele é mais alongado, a imagem vai se formar exatamente bem aqui, ó, antes da retina. Então você vai ter aí uma dificuldade para enxergar. Paulo, mas que dificuldade é essa? Você vai ter uma dificuldade para enxergar de longe. Paulo, eu posso falar que um olho míope é um olho que cresceu além do normal? Claro que pode. Na realidade, porque ele é o defeito mais comum. Você sabe que no decorrer da nossa vida, conforme nós vamos evoluindo, aumentando de idade, nossos órgãos também vão aumentando. Então, o olho humano, ele é um órgão. Então, a tendência dele é aumentar. Só que, às vezes, ele aumenta muito. E aí acarreta no defeito da visão mais comum que existe, que é justamente da miopia, onde a imagem é formada antes da retina. Paulo, e aí, cara, então, quais são as características, o que eu faço para corrigir, que tipo de lente eu devo usar? Então vamos lá, ó. A característica do míope, ele não enxerga com nitidez objetos impróprios, ou seja, objeto no infinito. Ele tem dificuldade para enxergar de longe. Se ele tem dificuldade para enxergar de longe, ele não vai enxergar lá no infinito. Lembra que a visão do ser humano, ela vai até o infinito, você consegue ver as estrelas e etc. Então isso nos leva à segunda característica, ou seja, o ponto remoto, que é aquele ponto mais distante que você pode ver, é limitado, né? Para uma pessoa normal, como eu falei, seria no infinito. Para o míope, não. A terceira característica, o globo ocular é alongado. A gente acabou de ver isso. A quarta, a imagem é formada antes da retina. Pensa comigo, se a imagem é formada antes da retina e eu quero fazer com que ela seja formada depois, eu quero
aumentar essa distância, eu vou usar uma lente convergente ou uma divergente? Uma divergente. Então, a correção é feita mediante o uso de lentes divergentes. Daqui a pouco eu vou passar alguns olhos, vou colocar as lentes, você vai ver que é show para você entender realmente. Tá? Paulo, beleza, eu entendi miopia. Qual é o nosso segundo defeito da visão? O segundo defeito da visão, gente, vai ser justamente a hipermetropia. Né? A hipermetropia, vamos fazer uma comparação com um olho normal. O olho normal ele tem esse formato, só que o hipermétrope ele vai ter um olho menor, mais achatado. Vocês lembram da miopia, que é um olho alongado? Pois é, a gente pode falar então que a hipermetropia é o inverso. É um olho mais achatado. Se ele é um olho mais achatado, o que você percebe? Que a imagem está se formando depois da retina. Se a imagem se forma depois da retina, seguramente uma pessoa com hipermetropia tem dificuldade para enxergar de perto. Né? Quais são as características, Paulo? Então vamos às características. Né? Ele não enxerga com nitidez objetos próximos dos olhos, né? Ou seja, o ponto próximo dele já é afetado, né? Situa-se mais distante que o normal, ou seja, uma pessoa com visão normal consegue enxergar bem com 25 centímetros de distância do objeto apenas. Então tá ali com o teu caderno, tu tá vendo esse computador a 25 centímetros de distância. Tu não tem nenhum problema, tu consegue ver bem, então não te preocupa, tu não é hipermétrope. Uma pessoa hipermétrope já não conseguiria ver bem, né? Teria uma dificuldade para enxergar. Terceira característica é que o globo ocular é curto, né? Como nós vimos agora. A quarta característica, a imagem é formada depois da retina. E a correção, gente, agora? Se eu quero fazer com que esse raio bem aqui, ó, ele volte para a retina, eu quero colocar ele bem aqui, eu quero encurtar, eu vou usar uma divergente ou uma convergente? Exatamente. Então a correção é feita através de lentes convergentes. Não esqueçam disso. Aqui, por exemplo, olha só. Você tem nessa imagem um olho alongado. Que defeito da visão esse cara tem? Vamos supor que seja o seu paciente, chegou lá na sua clínica e fala, doutor, olha só, não estou conseguindo ver. Você pega os olhos dele, a imagem dos olhos dele e verifica isso aí. A imagem é formada antes da retina. O que você vai falar? Esse cara tem o quê? Miopia. Dificuldade para enxergar de longe. A imagem é formada antes da retina. Que lente você vai receitar para ele? Uma convergente ou uma divergente? Exatamente, uma de bordos espessas, uma lente divergente. Por que, Paulo, uma divergente? Porque quando os raios de luz passarem, ó, eles vão abrir, eles vão divergir. E ao encontrar o cristalino, que é uma lente convergente, eles convergem, só que eles convergem, olha só, com um pouquinho maior de distância, ou seja, eles vão se encontrar num ponto mais distante. Que você vai fazer o cálculo da divergência, entre outras coisas, e aí você percebe que esse defeito da visão é corrigido. A imagem é formada exatamente em cima da retina. Olha só. Por outro lado, se você receber uma imagem como essa, qual o defeito da visão que esse paciente tem? O que você percebe? O olho mais encurtado, a imagem está sendo formada depois da retina, ele tem o quê? Hipermetropia. Dificuldade para ver de perto ou de longe? De perto. O que você vai receitar para ele? Você quer distanciar mais ainda o encontro desses raios ou quer antecipar? Se você quer antecipar, a lente é isso mesmo, convergente, bordos finos. Olha só. Quando você coloca uma lente convergente, o raio de luz, ao passar, ele converge. Ao atingir o cristalino, ele converge novamente, antecipando o encontro. E a imagem é formada exatamente na retina. Ou seja, problema resolvido, cliente satisfeito. Não é? Bem, para fixar ainda mais, veja como o míope observa as imagens. Tá? Observa que o míope ele consegue ver aqui o jornal de forma bem tranquila. Por outro lado, ele não consegue ver a paisagem, porque está a uma certa distância e ele tem dificuldade para ver de longe. E o hipermétrope? Observe que de longe ele vê bem, porém ele tem dificuldade para ler. Se ele tem dificuldade para ler, ele tem dificuldade para enxergar de perto, né? Característica da hipermetropia. Show de bola, né? São os defeitos da visão que mais caem no teu vestibular, mas toma muito cuidado com outros que a gente vai destacar aqui. Como, por exemplo, esse carinha bem aqui que é a presbiopia. A presbiopia ela é conhecida como vista cansada. E o cara me pergunta, Paulo, por que vista cansada? Porque ela vem com a idade. Geralmente, uma média aí é a partir dos 40 anos. Tu vai perdendo a capacidade de acomodação visual. Paulo, não entendi. Como assim a capacidade de acomodação visual? Lembra que quem faz o controle do cristalino, eu te mostrei ainda há pouco, são aqueles músculos ciliares. Bem, o que acontece com a musculatura do ser humano conforme nós vamos envelhecendo? Ela vai enrijecendo. E os músculos ciliares enrijecem também. Se os músculos ciliares enrijecem, você percebe então que eles não conseguem mais movimentar o cristalino como deveriam.
Logo, a pessoa começa a ter dificuldades para enxergar. Ela começa a ter dificuldade para ver de longe e para ver de perto também. Ei, Paulo, mas é exato isso? É um fato, toda pessoa que tem idade superior a 40 anos vai ter presbiopia, vista cansada? Não, é comum, mas não é uma regra. Isso aí que eu estou te falando é uma média, tá? Toma muito cuidado. Bem, cuidado também com a correção desse defeito visual. A correção ela é feita através das lentes bifocais. Você está me perguntando assim, Paulo, o que são lentes bifocais? São lentes próprias para ver de perto e de longe, como essas aqui, ó. Geralmente você já viu lentes. Aqui embaixo tem um arcozinho e aqui embaixo um espaço um pouquinho maior da lente. Ou seja, aí embaixo é para visão de perto. E em cima é para longe, é uma lente que a gente chama de lente bifocal. Toma muito cuidado. Então a lente que faz a correção da vista cansada, da presbiopia, é uma lente bifocal. Perfeito? Nós temos também aqui esse carinha, que é o astigmatismo, né? Paulo, como é que eu vou ter o astigmatismo? O astigmatismo é um problema, gente, na córnea. Você, sei lá, rompeu a córnea, fissurou a córnea, você desenvolve o astigmatismo. Ele está conectado com a córnea. O astigmatismo ele pode ser de nascença, mas o caso mais comum é adquirido ao longo da tua vida. Por quê? Justamente porque você vive mexendo nos seus olhos, você caiu um cisco, né? Tu abre os olhos, o cara mete o dedo no teu olho, assopra no teu olho. Então isso aí pode lesionar a tua córnea, te levando justamente a um astigmatismo. Você passa uma maquiagem de qualidade inferior, de péssima qualidade, isso também pode afetar aí justamente o teu globo ocular, teu olho. E aí tu pode desenvolver o astigmatismo. Paulo, se eu tenho astigmatismo, quais são as minhas dificuldades? Tu vê tudo embaçado, igual essa imagem bem aqui, ó. Repara que ele vê tudo embaçado, tudo turvo. Paulo, que correção então? Que lente eu vou utilizar para corrigir o astigmatismo? São lentes cilíndricas, não esqueça disso. Lentes cilíndricas, senhores, são lentes recortadas de um cilindro, como você pode ver aqui. Nesse caso, nós temos duas, olha só. Nós temos a plano côncavo, né? Onde uma extremidade é plana, a outra é côncava, e aqui a plano convexa. Ok? Óbvio que hoje, com a modernidade, as lentes são muito mais finas, mas antigamente essas lentes que eram utilizadas para correção do astigmatismo, elas eram lentes muito maiores. Hoje não, com a tecnologia elas diminuíram de tamanho, né? Ou seja, ficaram muito mais práticas de serem usadas, né? Paulo, o astigmatismo, ele pode diminuir? Eu posso diminuir a intensidade dele? Não, gente, não pode. Como eu falei, é uma fissura na córnea. Como é que você trata o astigmatismo? Você pode fazer uma cirurgia, uma correção lá, cirúrgica e tudo mais, né? Então tem que ter um certo cuidado com o astigmatismo, porque você pode fazer um controle através das lentes, né? E se você não usar adequadamente, ou então outros fatores, podem fazer com que o astigmatismo ele aumente, ele piore em você. Tome muito cuidado com isso, tá? E para finalizar bem aqui, ó, nossos defeitos da visão, o estrabismo. O estrabismo, senhores, ele é caracterizado justamente pela incapacidade de dirigir para o mesmo ponto os eixos ópticos do olho. Não é? Como assim, Paulo, por exemplo? Quando você olha para frente, você percebe, então, que há um desnivelamento do globo ocular, não é? O centro ocular, na realidade. Enquanto de um lado de um olho, o centro pode estar apontando para um lado, o outro pode estar apontando para o outro. Então, tu tens esse desnivelamento, ou os dois. Paulo, eu posso fazer essa correção como? A correção ela pode ser feita através de lentes prismáticas, ou então a correção ela é cirúrgica, né? Tome muito cuidado com o estrabismo, porque é um defeito da visão que ele está ligado a todo um preconceito desnecessário, inclusive. Paulo, existem pessoas que podem ter mais de um defeito da visão? Claro que existem. Tem pessoas que de um lado têm miopia, do outro lado têm hipermetropia. Tem pessoas que, além disso, têm um problema na córnea. Então, tu desenvolve o quê? O estrabismo. Tem pessoas, por exemplo, que têm glaucomas. Tem pessoas, por exemplo, que têm esse desnivelamento ocular, que é o estrabismo. Tem pessoas que passaram dos 40 anos, que são presbítas. Então, se tu achava que tu tinha muito problema por ter só miopia ou hipermetropia, pode ter certeza, né? Pode ter certeza que há casos muito piores aí, não é? Ou seja, existem pessoas que têm vários defeitos da visão. Existem pessoas, na verdade é muito comum, inclusive, não é tão raro não. Ok, gente? Então é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais uma aulinha de defeitos da visão. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de ir embora, dá uma olhada nesse recadinho que eu deixei para ti. Bem, chegamos ao final de mais uma aulinha. Estou aqui para te agradecer.
Agradecer cada curtida, cada inscrito no nosso canal que não para de crescer. Compartilha também nas tuas redes sociais, nos ajude a levar o conhecimento a quem realmente precisa. Valeu, muito obrigado!